Olá, alunos! Meu nome é Renata Passos, sou nutricionista formada em nutrição humana. O objetivo da aula é falar sobre a antropometria e sua importância na prática clínica para mostrar uma visão do nutricionista clínico a respeito da antropometria. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa técnica, que é muito conhecida e muito utilizada pelos profissionais de nutrição, e o tamanho da importância que ela tem na hora da gente atender um paciente e a gente observar como ela pode ser aplicada na nossa prática. Então, a antropometria é uma técnica antiga que engloba principalmente a reunião de diversos parâmetros diferentes que podem ser aplicados na área da saúde. Então, através da antropometria, a gente vai buscar conhecer o corpo e a composição corporal dos indivíduos que a gente pode atender de uma maneira geral em todas as faixas etárias e saudáveis ou enfermos. Então, o objetivo é que a gente colete informações como peso corporal, altura, comprimento, no caso de crianças menores de 2 anos, e dobras cutâneas, perímetros corporais e diâmetros ósseos. Através desses compartimentos e diferentes dados da composição corporal dos indivíduos, a gente consegue ter um panorama do estado nutricional desse paciente. Então, avaliando o peso corporal e a altura de crianças e adolescentes, a gente pode observar como está o desenvolvimento do corpo desse indivíduo, se ele está dentro de um desenvolvimento esperado ou se esse desenvolvimento está abaixo do que seria esperado para a sua idade e para a sua faixa etária. Através do acompanhamento de dobras cutâneas de indivíduos adultos e fisicamente ativos, como atletas, nós podemos ter um panorama do percentual de gordura desse paciente, se a quantidade de gordura disposta no seu corpo está dentro da adequação ou está acima da normalidade. E quando isso está acima da normalidade, o quanto esse excesso de gordura corporal pode ser prejudicial para que o organismo desse paciente desenvolva lá na frente doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, doenças cardíacas, entre outros. Então, o grande objetivo da técnica aplicada corretamente é que a gente pode, através de diversos parâmetros, comparar indivíduos diferentes e observar se eles estão dentro de uma adequação ou não para a sua faixa etária e o seu gênero. E a gente vai observar que a técnica da antropometria ela é bem simples, porque a gente consegue, num local, reproduzir com uma balança, um estadiômetro e um plicômetro, alguns dados bem interessantes sobre o nosso paciente. Então, usando uma balança, o peso pode ser somado à altura para que a gente calcule índices, como o IMC, que é um índice muito conhecido, que a gente divide o peso pela altura do indivíduo ao quadrado e descobre se ele está dentro de uma faixa de adequação ou baixo peso ou com excesso de peso, com o objetivo de avaliar exatamente qual é o estado nutricional daquele indivíduo. Com as dobras cutâneas, nós podemos fazer medidas mais complexas. Através delas, nós podemos descobrir o percentual de gordura do nosso paciente e classificar esse paciente com excesso de peso ou com baixo peso e, a partir desse diagnóstico, fechar qual vai ser a nossa prescrição para atender ao melhor estado nutricional desse paciente. Então, o grande objetivo aqui da antropometria é adequar ela ao seu melhor momento de trabalho. Então, dentro do seu consultório, você pode ter desde um simples plicômetro para medir o percentual de gordura, até uma máquina de bioimpedância que te garanta fazer a avaliação da composição corporal desse paciente pela corrente elétrica que vai ser produzida pelo equipamento, e o objetivo é que no final você consiga avaliar a composição corporal desse paciente. A OMS acredita que a antropometria é uma das medidas, das técnicas nutricionais capazes de fechar o estado nutricional do paciente de grande importância, principalmente porque ela é fácil de ser reproduzida por várias outras pessoas, ela é uma técnica portátil. Se você tiver uma balança e um adipômetro e um estadiômetro, você consegue fazer medidas corporais de várias pessoas diferentes, em várias faixas etárias diferentes.
é um método que tem baixo custo e vai atender, de maneira geral, a grande parte da população que você vai vai ter acesso para atender. Então, o grande objetivo final da antropometria é que nós possamos avaliar o estado nutricional do nosso paciente com base na composição corporal dele. Então, determinar ali se o percentual de gordura dele está adequado ou não e conduzir a nossa prescrição dietética para que esse estado nutricional volte à adequacidade, volte a ser o mais adequado possível. Então, no final de toda a nossa avaliação, a antropometria vai ser importante para que a gente feche o diagnóstico nutricional do nosso paciente e que para a gente entenda como que o corpo desse paciente está respondendo às escolhas alimentares que ele tem feito nos últimos tempos. Então, a antropometria tem a importância de servir clinicamente para que nós consigamos fechar o diagnóstico nutricional desse paciente. Então, entender o que acontece, como o corpo dele está expressando as escolhas alimentares, os hábitos de rotina e a sua prática de vida atualmente.